Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João, evangelista e apóstolo, rogai por nós. Meu querido e amado ouvinte deste programa, você aqui da nossa Diocese de Formosa, de outras localidades, você que nos acompanha de diversos lugares, inclusive fora do nosso país. Que alegria poder estar com vocês nesta manhã de sexta-feira, dentro da oitava do Natal. Vivemos ainda esse clima tão bonito de contemplação do mistério da encarnação do Verbo Jesus Cristo no nosso meio. Agradeço muito a Deus por você, pelo dom de sua vida, sua preciosa vida. Mesmo que nós tenhamos que passar pelo vale tenebroso da morte, das dificuldades, nunca devemos deixar de louvar, de agradecer a Deus pelo dom precioso de nossa vida. Sexta-feira é um dia também que nós lembramos a paixão do Senhor Jesus. Lembramos também o poder divino da sua cruz. Quando celebramos o Natal, é impressionante esse nexo, esta ligação do mistério da encarnação, do nascimento do menino Deus e também do mistério da sua entrega na cruz por nós. Celebramos hoje o dia desse grande apóstolo e evangelista, São João, aquele mais jovem, que Jesus demonstrava uma certa predileção por ele, porque o Senhor sabia das suas grandes provações. É interessante que esse apóstolo, pela tradição, nós entendemos que ele não foi martirizado, acho que o único, que não passou pelo vale tremendo do martírio. Mas viveu certamente as suas grandes dores e sofrimentos por causa do nome de Cristo. O nome de Jesus é um nome que realmente causa estupor no mundo pagão, em detrimento daqueles que acolhem nosso Senhor. Quando nós acolhemos Jesus no nosso coração, quando fazemos a experiência do nosso batismo, nós nos tornamos pessoas diferentes deste mundo. Os cristãos sempre foram diferentes, sempre foram marcados pela caridade, pelo dom da fé, pelo dom da esperança. Os cristãos nunca fugiram a esta lógica. Isso incomoda aqueles que colocam sua confiança nas ideologias, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Infelizmente. Assim, o nosso coração cada vez mais se inclina para as coisas do alto, na medida que nós vamos compreendendo essas belezas de Deus na nossa vida. A gente olha para o testemunho de São João Evangelista e apóstolo, tão jovem, que seguiu João Batista, mas que entendeu que João Batista era já a prefiguração, a indicativa do outro que seria maior do que ele, que é Cristo. E assim que foi possível, ele tomou o caminho, o seguimento de nosso Senhor. Seguir a Jesus é arriscar a vida por Ele, é dar a vida por Ele. Não é fácil. Eu conversava ontem com um casal de jovens que há 6 meses estão namorando. Esses jovens ímpares de nossas igrejas, meninos muito afeiçoados a Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento, e eles pediam exatamente a bênção para que o namoro deles fosse segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade deles. E a gente contempla no semblante desses meninos
algo sobrenatural, maior do que tudo aquilo que a gente pensa e realiza nesse mundo. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é esta entrega que as pessoas fazem a Cristo. Como João Evangelista era um jovem e se entregou a Cristo, a gente vê isso repetir hoje na igreja. Eu estou contemplando um ressurgimento da fé católica muito grande, que não será entancado. O zelo pela tradição da igreja, o zelo pela vida espiritual. Os nossos jovens querem isso. As meninas que querem ir para a vida religiosa, elas querem uma vida mais austera. Os nossos conventos femininos de ordem contemplativa, como o nosso aqui em Formosa, das Irmãs Redentoristas, como também os Carmelos, estão cheios, repletos de vocações. Meninas bonitas, meninas inteligentes, algumas já até com faculdades, e que no coração querem realmente serem esposas de Cristo e dedicar a sua vida numa entrega total no silêncio, na adoração, na oração, na leitura, na meditação, longe das coisas do mundo. O mundo nunca satisfez os jovens de boa vontade. Assim nós temos ao longo da história da igreja sempre jovens que de forma inusitada largaram tudo para entregar suas vidas totalmente a nosso Senhor. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é uma grande dádiva para nossas vidas, para a vida da igreja. Assim, meu dileto e amado ouvinte, nós não podemos desanimar, mesmo que as coisas estejam difíceis, mas os sinais da providência divina, os sinais do chamado divino estão muito presentes no coração da igreja. Eu não vejo seminaristas, em lugar nenhum por onde a gente anda, nesse Brasil afora e no mundo, você não vê seminaristas afeitos à teologia da libertação, afeitos ao esquerdismo, às ideologias, como a gente era na década de 70 e 80. Eu participei desse tempo. Naquele tempo a gente tinha essa afeição para uma contestação. Hoje não. Esse modus operandi que levou tantos jovens a perderem a fé, a se tornarem ateus, que hoje estão aí já velhos nas universidades, depauperados ainda por uma ideia fixa de um marxismo que não leva ninguém a lugar nenhum, não leva ninguém a nada. Estão aí ainda, aqueles que não foram capazes de encontrar a graça de Deus para romper com esse sistema mental, cruel, doentio. O jovem de hoje não. O jovem de hoje quer conhecer Santo Tomás de Aquino, quer aprofundar a Sagrada Escritura, quer uma catequese mais profunda. Então, os jovens que hoje na igreja estão buscando a Cristo, eles querem uma fé sólida. Não é esta fé bagunçada, atormentada, como a gente viveu na década de 80 e de 90. Nós estamos caminhando para um tempo de equilíbrio, de fundamentação da fé, e eu creio que daqui 40, 50 anos, a nossa igreja vai ser uma igreja um pouco talvez menor, como já dizia o Papa Bento, mas muito mais substanciosa, numa vivência mais profunda da oração. Quando o Frei Clodovis Boff, que foi um teólogo de grande expressão na teologia da libertação, ele começou a fazer esse caminho de amadurecimento, de superação de certas convicções que não levam a uma maturidade. Ele diz, respondendo
à pergunta de muitos dos seus admiradores que pediram para ele uma orientação, o que fazer nos nossos tempos. Porque ele escreveu aquele livro tão bonito, tão importante, um livrinho fino da Eclésia, mas muito substancioso. A crise de fé na igreja e a teologia da libertação. Então nós pedimos para ele que desse para nós caminhos. Então ele escreveu um livro que foi lançado agora, A Igreja em Subida. Uma igreja voltada para a verdade divina, para o bem eterno. Porque muita gente foi desprezando isso. Ah, oração, meditação, jejum, isso não é importante. E isso fez muito mal à vida de muita gente nesse nosso caminho de igreja. Portanto, imitemos a São João Evangelista e sigamos a Jesus de todo o coração e não deixemos de reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, fazendo a nossa adoração e a nossa leitura e meditação bíblica. Amém. Na primeira leitura de hoje, que é da primeira carta de São João, ele diz assim: caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e se tornou visível para nós. Aqui o evangelista está anunciando para o povo da sua época, através da sua epístola, a grandeza da encarnação do Verbo de Jesus Cristo. Ele esteve com Jesus, ele tocou Jesus, não só com a fé, mas com as mãos. Nós hoje tocamos Jesus com a nossa fé. É isso que nós devemos ter consciência. A nossa fé católica, ela não é uma fé inventada, ela vem dos apóstolos. Ela vem de Jesus, que Jesus outorgou aos apóstolos a missão de anunciar os seus feitos a todos os corações desse mundo. Que Deus nos abençoe ricamente e nos ajude a nunca nos separar dele. Deus seja louvado, que o Espírito Santo atue nos nossos corações de forma límpida e de forma transformadora. Que sejamos realmente cristãos de verdade, cheios do amor divino. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Enche o nosso coração de paz. Transforma nossas vidas, Senhor. Abençoe os que estão tristes, desanimados, doentes, acorrentados ao medo, ao pecado, às misérias deste mundo. E conceda-nos, Senhor, a verdade da fé. Encha-nos com teu Espírito e nos dê a paz que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Evangelista e da Virgem Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, uma boa sexta-feira para você e sua família e não deixe de fazer hoje uma penitência, de lembrar da paixão do Senhor que encantou o coração de São João Evangelista. Compartilhe o nosso programa. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. À noite, sempre às 21 horas, nós rezamos a oração das completas com as pessoas que nos seguem. Um grande abraço, Deus o abençoe ricamente. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para você e os seus. Amém.